Vamos lá, pessoal. A dica agora fala sobre a anotação da CTPS, da Carteira de Trabalho e Previdência Social, que é o documento que formaliza o vínculo de emprego, que demonstra de modo formal que o vínculo de emprego existe. Vejam que o vínculo de emprego ele pode existir mesmo sem a anotação da carteira. Por isso que eu falei que a carteira de trabalho formaliza, torna ali o vínculo formal, ela deve ser anotada para nós termos ali prova documental do vínculo. Só que ele pode existir antes, já que a nossa legislação, no artigo 442 da CLT, permite o vínculo, inclusive tácito. Então, o que acontece? O vínculo de emprego, o vínculo jurídico entre empregado e empregador pode se formar expressamente ou mesmo de forma tácita. Se eu começo a trabalhar para você sem nada combinarmos, mas eu continuo desenvolvendo a minha atividade, com o tempo teremos o vínculo de emprego formado. Eu comecei a trabalhar e você não se opôs. Eu estava trabalhando com pessoalidade, com perspectiva de recebimento de quantia, com habitualidade, com todos os pressupostos legais. O fato de nós não termos combinado absolutamente nada sobre o trabalho não retira o vínculo. O vínculo é uma situação de fato. Ele existe porque no dia a dia, de fato, estávamos laborando, estávamos trabalhando com a presença dos requisitos legais. Claro que esse vínculo tem que ser formalizado. Deveria, pelo menos, ter sido formalizado ou será num futuro formalizado, nem que eu tenha que ajuizar uma ação trabalhista. Mas vejam que aí, nessa formalização, que entra a importância da carteira de trabalho. O ideal é que no primeiro dia do vínculo de emprego já tenhamos a carteira de trabalho anotada, com informações do tipo salário, data do início, função exercida, formas de remuneração. Isso daqui que é o ideal. Se eu começo a trabalhar hoje eu já tenho a minha carteira de trabalho anotada. Porque se eu trabalho sem essa carteira anotada, sem essa carteira assinada, eu tenho que depois ir ao Poder Judiciário para provar que aquele período sem a anotação da carteira foi de trabalho efetivo. Houve vínculo de emprego durante aquele período. Isso aqui pode acontecer e daqui a pouquinho nós falaremos sobre esse reconhecimento do vínculo na Justiça do Trabalho. Só que antes disso, vamos lembrar um ponto importante aqui, que consta no artigo 29 da CLT sobre o prazo para a realização das anotações. O dispositivo diz que as anotações serão realizadas no prazo de 48 horas. Ou seja, temos um prazo de 48 horas para realizar as anotações da carteira de trabalho e previdência social. Então, o empregado me entrega a carteira, em 48 horas realizo a anotação e devolvo, porque a carteira de trabalho é para ficar em poder do empregado. Vejam que o empregador tem a ficha de registro de empregados dele. Eu, empregador, vou realizar as mesmas anotações e outras que eu queira no meu livro de registro de empregados, na minha ficha de registro de empregados. A carteira de trabalho é do empregado e fica na posse dele. Mesmo porque, trabalhando para mim, nada impede que ele consiga uma outra ocupação, que ele seja contratado também por uma outra empresa. Nada impede que a carteira de trabalho esteja anotada por várias empresas ao mesmo tempo. Então, se a carteira está na posse, está nas mãos do empregado, ele tem essa maior facilidade. Se eu não realizo essas anotações nas 48 horas, se eu fico retendo a carteira de trabalho, eu posso trazer um prejuízo grande para ele. Como não conseguir um novo emprego. Ou pior ainda, pode ser que ele tenha sido demitido ou tenha pedido demissão. Ou seja, estejamos encerrando o vínculo de emprego. Se eu retenho essa carteira de trabalho dele, ele perde possibilidades de emprego. Porque imagina, ele acabou de pedir demissão na minha empresa porque já acertou para ser admitido por outra empresa do setor, com um salário melhor, com tudo melhor.
ele vem e me entrega a carteira de trabalho. Eu falo, não, tudo bem, vou dar a baixa na carteira e te entrego. Não entrego. Fico de sacanagem, de má fé, retendo essa carteira. Enquanto isso, a nova empresa está lá no seu ouvido, preciso da carteira, preciso da carteira. Aqui você só começa a trabalhar se me entregar a carteira. Os dias vão passando, daqui a pouco a nova empresa não te espera. Bruno, você não trouxe a carteira até hoje, então esquece, vou contratar outro empregado. Imagina, você pediu demissão da minha empresa para trabalhar para outra empresa e perdeu o novo emprego pelo fato de eu não ter entregue a sua carteira. Vejam que essa minha retenção aqui da carteira gerou dano material, gerou dano moral. Você deve ser ressarcido por esse ato. Daí a ideia de nós realizarmos rapidamente as anotações da carteira de trabalho, mais rápido possível, dentro ali das 48 horas, ok? Só que vamos lá, imagina o seguinte, que você trabalhou sem carteira assinada. Você não teve a sua carteira assinada e foi à Justiça do Trabalho para buscar o reconhecimento do vínculo de emprego. Quem trabalha sem carteira assinada e depois quer ter a carteira anotada, assinada, deve ir à Justiça do Trabalho, ajuizando uma ação trabalhista pedindo reconhecimento do vínculo de emprego. Juiz do trabalho, eu trabalhei no período de tanto a tanto para a empresa tal, mas ela não anotou minha carteira. O trabalho que eu realizava estava dentro dos requisitos legais do artigo 3º da CLT. Eu tinha pessoalidade, habitualidade, subordinação, onerosidade, mas apesar do preenchimento de todos os requisitos legais, apesar de eu ser empregado à luz do artigo 3º da CLT, a empresa não me reconheceu como tal e não formalizou a minha contratação com a anotação da carteira. Vou requerer ao juiz que reconheça o vínculo de emprego, declare que realmente eu era empregado daquela empresa e determine a anotação da carteira de trabalho. Então, ao termos o reconhecimento aqui do vínculo de emprego, o juiz vai determinar que o empregador realize as anotações devidas, que o empregador faça as anotações devidas. E, geralmente, sob pena de multa diária. Então, por exemplo, 48 horas, 5 dias para anotação da CTPS sob pena de multa diária de R$1.000. Aí o empregador pensa, ficar pagando multa diária de R$1.000, vou anotar essa carteira logo. Beleza, anota a carteira de trabalho, faz os recolhimentos devidos, tudo resolvido. Só que o grande problema é quando o empregador não anota a carteira, nem mesmo com determinação judicial. Vem o juiz do trabalho, reconhece o vínculo de emprego e determina a anotação da carteira. A empresa não anota. Uma multa diária de R$1.000. Os dias vão passando e nada de haver a anotação. Nessa hipótese, nessa situação, o que nós teremos? O empregado vai sair e tem que sair da Justiça do Trabalho com a carteira assinada. Se o empregador não quis assinar, quem vai realizar essas anotações na carteira? A própria Justiça do Trabalho. Então, a própria Justiça do Trabalho pode vir a anotar a carteira do empregado. Então, a Secretaria da Vara do Trabalho, vai aqui anotar a carteira de acordo com os dados contidos na sentença que reconheceu o vínculo de emprego. Então, a Secretaria da Vara do Trabalho realiza essa anotação. Galera, em tese, o problema vai ser resolvido, porque nós teremos a inclusão na carteira de trabalho daquele tempo ali que vai servir para fins previdenciários, só que aí nós geramos um outro problema, ou podemos gerar um outro problema. Todo mundo que pegar a carteira de trabalho do Bruno vai olhar aquela anotação feita pela 3ª Vara do Trabalho de Vitória e vai saber que Bruno já ajuizou a ação em face do ex-empregador dele. Isso é ruim? Pode ser.
algumas empresas não contratam empregados que já ajuizaram ação trabalhista. Não contratam empregados que já moveram ação em face de ex-empregadores. E ali, galera, eu vou ter a prova mais do que cabal de que o Bruno ajuizou a ação em face do ex-empregador dele, já que eu tenho ali uma anotação feita pela Secretaria da Vara do Trabalho. Pode ser que eu perca algumas oportunidades em virtude daquela anotação. É a última saída, mas não é a ideal. A ideal é que o empregador mesmo faça as anotações. Se ele não estiver anotando com base naquela multa diária que o juiz fixou, aumenta a multa. Vai aumentando a multa para ver se o empregador se sensibiliza, né? Se bate no coração do empregador. Por quê? Se bater no coração do empregador, se ele sensibilizar, nós teremos aqui a anotação da carteira de trabalho e o problema será resolvido. Agora, galera, o que nós anotamos na carteira de trabalho? Qual é a presunção que existe dessas anotações? Tudo que a gente anota na carteira de trabalho é verdadeiro ou pode ser discutido? Vamos lá, eu tenho presunção relativa ou absoluta das anotações que foram feitas. Consta lá na minha carteira de trabalho que eu recebia R$1.000. Pô, mas na verdade eu recebia 3.000, porque eu recebia salário por fora. Consta que eu comecei a trabalhar para a empresa em agosto, só que eu já estou trabalhando para a empresa desde maio. Consta ali na carteira de trabalho que eu fui demitido no dia tal, mas eu continuei trabalhando sem carteira assinada. Vejam que todos os dados constantes na carteira de trabalho podem ser contestados. Eu posso demonstrar que aqueles fatos, aqueles dados que foram anotados não são verdadeiros. Isso porque a anotação na carteira de trabalho possui uma presunção relativa. Traz uma presunção relativa que cabe prova em sentido contrário. Cabe prova em sentido contrário. Por quê? Porque eu tenho uma presunção relativa das anotações. Isso de acordo com súmula 12 do TST, súmula 225 do Supremo. Então, tanto o entendimento do TST quanto do Supremo de que há uma presunção relativa, razão pela qual cabe prova em sentido contrário. Eu posso desconstituir todas aquelas anotações que constam na minha carteira de trabalho, ok? Para finalizar, galera, existe um ponto importante aqui para os concursos, inclusive para o dia a dia, porque ocorre bastante ainda. O que o empregador não pode anotar na carteira de trabalho do empregado sob pena de incorrer aqui em dano, principalmente dano moral? O que não pode ser anotado na carteira de trabalho? Vamos lá. Artigo 29, parágrafo 4º da CLT, traz as anotações chamadas desabonadoras. O parágrafo 4º do artigo 29 diz que não devem ser realizadas as anotações desabonadoras à conduta do empregado. Eventual conduta errada do empregado que gerou a aplicação de penalidade não deve ser anotada na carteira. Ou seja, as anotações desabonadoras à conduta não devem ser feitas. Olha o que acontece, pessoal. Tem muita empresa que demite por justa causa, vai lá na carteira de trabalho e escreve que o camarada foi demitido por justa causa. Aplica uma suspensão e anota na carteira que foi aplicada a suspensão de tantos dias. Isso não pode. Eu não posso realizar esse tipo de anotação porque ela desabona a conduta do empregado. Pode ser verdade, pode ser que o empregado tenha vacilado realmente, só que eu não posso colocar na carteira de trabalho essa informação, porque é como se eu tivesse uma pena perpétua. Em tese, o camarada tem uma carteira de trabalho na vida toda dele, porque na carteira eu tenho N vínculos que podem ser preenchidos. Então, muitos tiram a carteira de trabalho com 16, 18 anos e aquela mesma carteira acompanha a vida toda.
É como se eu tivesse uma pena perpétua ali, aquela mancha no meu currículo para sempre. Todo mundo que olhar vai saber que o Bruno já foi demitido por justa causa. Pô, imagina, isso aconteceu há 20, 30 anos atrás, eu tinha outra cabeça, só pensava em bobeira, só pensava em festa. Hoje não, estou mais centrado, estou mais velho, mas aquela mancha continua ali. Por isso que eu não posso realizar essas anotações desabonadoras sob pena de incorrer em dano moral. Agora, uma situação que a gente discute muito na doutrina, na jurisprudência, principalmente na jurisprudência, é a anotação do vínculo de emprego que foi reconhecido pela Justiça do Trabalho. As últimas decisões dão conta de que não deve ser anotado na carteira de trabalho que o vínculo foi reconhecido pela Justiça do Trabalho. Não deve. Ou seja, o empregado que foi à Justiça do Trabalho e conseguiu o vínculo de emprego não pode ter anotado na carteira de trabalho que o vínculo foi reconhecido nos termos da sentença, número tal, 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 que tramitou na vara tal do trabalho. Essa anotação não deve ocorrer. Vem o empregador e faz essa anotação. A vínculo de emprego é reconhecido nos termos do artigo tal, 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 perdão, nos termos da sentença número tal, 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 do processo que tramitou na vara tal do trabalho. Apesar de ser verdadeiro, essa informação ela está sendo inserida na CTPS apenas para prejudicar. Para quê? Para todo mundo que pegar a carteira do Bruno e olhar, Bruno já ajuizou a reclamação trabalhista. Bruno, acabamos de contratar ontem uma outra pessoa, vai ficar para a próxima, tá? Muito obrigado. O Bruno vai perder também N possibilidades de emprego. Então, não vamos anotar na carteira de trabalho essa conduta também. Apesar dela ser verdadeira, ter ocorrido na prática, do Poder Judiciário ter reconhecido o vínculo de emprego, não vamos anotar tal fato na carteira, porque será considerado uma anotação desabonadora, vai gerar dano moral. Ok, galera? Tchau, tchau. Um abraço.